Fala galerinha do Fractal, tudo bem? Nono ano, hoje a aulinha de leis de Newton. Bem-vindos novamente ao Fractal Revisa. Bom, primeira coisa que a gente vai falar das leis de Newton são as próprias leis, né? Então, primeira lei de Newton vai falar do quê? Da lei da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, desde que o somatório das forças externas seja igual a zero. Ou seja, só tem como um corpo estar em repouso e permanecer em repouso se todas as forças que eu fizer no corpo somadas derem zero. Ou então se eu não fizer força. Então se está parado, vai permanecer parado. Se tiver em movimento, tende a permanecer em movimento com velocidade constante. É o caso de alguém arremessar alguma coisa no espaço, né? O corpo vai continuar em linha reta com velocidade constante indefinidamente. Não é assim? Então, essa é a primeira lei. Bom, a segunda lei de Newton vai falar do princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio estabelece o seguinte, que a força resultante sobre um corpo é dada a partir da massa desse corpo vezes a aceleração por esse corpo adquirida. Então, toda vez que eu faço uma força sobre um corpo, essa força vai fazer com que esse corpo se movimente. Estou aí excluindo as forças dissipativas, no caso, as forças contrárias ao movimento, como o atrito, por exemplo. E aí, nesse caso, a força que eu faço vai promover o deslocamento do corpo. Como esse corpo vai alterar a velocidade, essa alteração na velocidade é caracterizada pela aceleração. Ok? Bom, além disso, nós não tratamos ainda da terceira lei, então, por enquanto, a gente só está nas aplicações da segunda lei de Newton. Uma boa aplicação da segunda lei de Newton é justamente calcular o peso dos corpos. Como que eu calculo o peso de um corpo? Bom, todo corpo tem massa. Então, se ele tem massa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa do corpo e multiplicar pela gravidade onde ele está inserido. Então, se eu estiver aqui na Terra a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou pegar a massa do corpo e multiplicar por 10 metros por segundo ao quadrado, estando na Terra. Se eu vou para a superfície da Lua, lá a gravidade está aproximadamente em 1,6 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, então, esse corpo que vai ter uma massa m vai ser multiplicado por 1,6. E assim vai, né? Se eu for para Júpiter, a gravidade em Júpiter é aproximadamente 30 metros por segundo ao quadrado, e aí eu vou pegar a massa do corpo e multiplicar por 30 metros por segundo ao quadrado. Bom, calculando o peso ele vai alterar dependendo da gravidade onde você estiver, mas a massa é uma característica do corpo. A massa é a mesma aqui na Terra, lá na Lua, lá em Júpiter, em qualquer lugar do universo, se você não perde um pedaço do corpo, né, ou coisa do tipo, a massa vai permanecer a mesma em todos os lugares. Então, se eu tenho uma pessoa que tem 80 kg aqui na Terra, ela vai ter 80 kg aqui na Terra como massa, 80 kg lá em Júpiter como massa, 80 kg lá na Lua como massa. Agora, se eu for pensar em termos de peso, agora o peso vai oscilar de repente de acordo com a sua gravidade. Então aqui na Terra, um corpo de massa 80 kg vezes 10, que é a gravidade da Terra, vai dar um peso de 800 newtons, porque peso é força e força é dada em newtons. Se eu tiver lá em Júpiter, eu vou pegar 80 kg e multiplicar por 30. Aí no caso vai dar 2.400 newtons de peso para esse corpo lá em Júpiter. Então, voltando, a massa é dada em quilogramas e não se altera independente do local que eu estiver. O peso é dado em newtons e vai depender da gravidade local, não só da massa. Então, esse cara vai se alterar dependendo do lugar do espaço que você tiver. E aí a gente viu também em sala os bloquinhos. O que os bloquinhos fazem, né? É um tipo de análise de movimento do corpo de forma mais sistêmica. Então, fica muito mais simples analisar o sistema a partir de um desenho mais simples, no caso os bloquinhos. Aqui eu fiz um exemplo de duas forças sendo aplicadas para a direita, uma força sendo aplicada pela esquerda e aquelas forças que a gente já discutiu em sala. Todo o corpo tem peso e toda vez que o corpo está apoiado num substrato, esse apoio promove uma reação e essa reação a gente chama de força normal. Então, aqui eu tenho a força normal, porque o corpo está apoiado, ela é sempre perpendicular ao apoio. Tenho peso, porque o corpo tem massa. Eu tenho a força F1 e a força F2 que vão se somar. E eu tenho a F3 que vai tentar impedir o movimento.
Considerando que esse movimento esteja sendo realizado para a direita, então o que eu vou ter como força resultante vai ser F1 mais F2, menos F3 que impede o movimento. Sendo a força resultante, eu vou jogar aqui na força resultante, vou ter a massa do corpo e encontro a aceleração. Ou então eu vou ter a aceleração e encontro a massa do corpo. Ou seja, a minha equação aqui do movimento, ela relaciona a força resultante com a massa do corpo com a aceleração por ele adquirido. Lembra? Segunda lei de Newton. Então, com esses detalhes aí, e lembrando também que toda vez que eu tiver um corpo associado a uma corda, a força que a corda faz sobre o corpo, e em todos os pontos da corda a gente denomina tração. E a tração também é uma força que vai aparecer na sua prova. Então, dito isso, a gente tem condições de pegar a lista agora e resolver alguns exercícios que são mais importantes. Vamos lá para ela. Bom, vamos então à questão número 1. Observe a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa 8 kg suspenso por uma corda. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a tração na corda. Bom, então o sistema é esse, onde ele fala que a minha massa é de 8 kg e ele fala que a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que você vai fazer? Primeira coisa, é exercício que tem bloquinho? Então necessariamente você tem que colocar as forças que atuam sobre ele. Bom, se tem massa, ele tem peso. Então o peso está aqui. Outra coisa importante, tem cordinha? Tem cordinha. Se tem cordinha, então, eu tenho uma tração que é aqui e aqui posicionadas. Por que que é na parte inferior e na parte superior? Porque são os pontos onde ela toca outros corpos. Então aqui eu tenho a tração tocando esse corpo e tenho a tração tocando o teto, que seria o apoio. O que que eu vou fazer então? O peso eu sei calcular. Como que eu calculo o peso? Peso é massa vezes a gravidade. Ou seja, o peso é igual a massa de 8 kg vezes a gravidade, que é quanto? 10. Então o meu peso vai ser de 80, e se é peso, é força, se é força, é newtons. Com esse peso aqui de 80 newtons, eu olho para o desenho e vejo que está estabilizado. Se há um equilíbrio aqui, então significa que o peso é igual a tração 1, porque ele não está nem subindo nem descendo, então eu vou dizer que peso é igual a tração 1. Mas quem que é o peso? Não é 80 newtons? Então eu acabei de determinar a tração como sendo também de 80 newtons. Simples assim. Questão de número 3. Um astronauta de peso 800 newtons na Terra, cuja aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado, pousa com uma nave na superfície da Lua, cuja aceleração da gravidade tem módulos 1,6 metros por segundo. Nessas condições, determine, letra A massa do astronauta, letra B, o peso do astronauta na superfície da Lua. Bom, voltando aqui para o quadro, você tem que o peso na Terra foi informado como 800 newtons, a gravidade na Terra 10 metros por segundo ao quadrado e a gravidade na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se a gente for analisar, a primeira pergunta está relacionada com a massa do astronauta. Mas aí, massa, eu tenho a gravidade e o peso na Terra. Eu posso fazer o quê? Peso na Terra é igual a massa vezes a gravidade na Terra. Quem que é o peso na Terra? 800. Quem que é a massa? A massa é a mesma em qualquer lugar, então eu ponho só M. Não preciso pôr M da Terra. E a gravidade aqui é 10. Vou pegar o 10 e vou passar dividindo, vai ficar 800 sobre 10 igual a M. Então eu vou ter que a minha massa, ou a massa do astronauta, vai ser de 80 kg. Ótimo, encontramos a letra A. Na letra B, ele pede quanto é o peso desse astronauta na Lua. Então agora eu vou lá, né? Peso na Lua é igual a massa, que é a mesma em qualquer lugar, e eu já encontrei, vezes a gravidade na Lua. O peso na Lua vai ser quanto? Massa, acabei de encontrar, 80 vezes 1,6. Então o peso na Lua vai ser de 8 vezes 16, vai dar 128 newtons. E mais uma questão está resolvida. No mais, galera, corre atrás, faz os outros exercícios e aí em sala a gente termina essa lista e vamos para a prova. Valeu, grande abraço, até mais, tchau, tchau.